Olá, estamos aqui no podcast Meu Curso e hoje estamos aqui para falar a respeito do tema Tremembé com a professora Ivana Davi, que é também professora da pós-graduação aqui de Direito Digital e Compliance. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora Carmen, muito bem? Vamos lá falar um pouquinho hoje sobre as séries dos streams que estão deixando os nossos alunos aí atordoados. É verdade, tem um comentário muito grande, né? Está tendo uma repercussão bastante grande com relação a uma série de coisas que está acontecendo e que é verdade, que não é verdade, o que é romantizado, o que na verdade o autor dessa série quis passar, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre, primeiro, que é essa vamos enaltecer É, essas subcelebridades ou os criminosos. Como é que você vê isso? eu não vejo isso com bons olhos, até porque, além de ser aqui coordenadora da pós-graduação junto com o professor Marco Antônio, sou professora de processo penal e tenho que ter a lealdade acadêmica, inclusive, né, de apontar que, processualmente falando, esses streamings, além de eu acho que glamorizar a pessoa do criminoso, né, ele processualmente deixa a desejar. Então, meus alunos, os nossos alunos ficam um pouco atordoados e nos mandam mensagens, WhatsApp, dizendo que no stream lá as regras processuais não estão sendo cumpridas. Claro que a gente explica que, né, que tem a licença deles lá, poética, mas é muito ruim para a sociedade, porque se os nossos alunos, aqueles que nos acompanham, que estudam, que são da área do direito, já se sentem um pouco incomodados com essa situação, a minha preocupação é com a formação do resto da sociedade. Aquela sociedade que, teoricamente, não está ligada ao mundo do direito e assistindo isso, né, na cabeça deles, pode parecer que é normal ou que são assim, ou que é assim que as coisas acontecem. E não é, né? Eu, coincidentemente ou não, o processo da Suzane foi processo da 4ª Câmara Criminal, o processo do Jatobá, do casal, foi processo nosso também na 4ª Câmara Criminal. Então, teoricamente ou não, né, nós temos acesso à realidade do processo, né, e todos esses processos foram aqui de São Paulo. Então, todos passaram pelo primeiro grau nosso, pelos tribunais do júri e depois pelo Tribunal de Justiça. E nós entendemos, né, que nem tudo que está lá, logicamente, a sociedade tem que acreditar. E, obviamente, colocar o autor de crimes, e vejam que quase todos os crimes são contra a vida, né? Ali tem um rapaz que pratica crimes de roubo, né, que acaba depois se tornando o marido de um dos cravinhos, mas a maioria é tudo contra crimes contra a vida. Não, interessante porque praticamente para as pessoas que não entendem, começam a olhar essa série como um negócio, né? Porque querendo ou não, a Suzane ela vai ganhar dinheiro com isso, a Elise vai ganhar, a Elisa, né, vai ganhar dinheiro com isso. Então assim, fazer filme, livros, isso tudo meio que deturpa um pouco a. A Suzane, ela mesma fala, né, que eu fui obrigada a assistir para poder entender e explicar para os alunos, porque era uma demanda muito grande e eu, teoricamente, não sabia do que eles estavam falando. E aí fui assistir a Suzane, na época, com o Sandrão, né, que era com quem ela tinha relação, a impressão que a gente tinha. Depois ela vira pastora, que isso não conta mas isso tem na vara das execuções dela. Ela ganhou 20 mil reais, se não me engano, para dar uma entrevista para uma rede de televisão. E aí um dos pontos dessa série é porque, como o dinheiro foi depositado na conta da Suzane, ela não compartilhou ou não dividiu com o Sandrão. E isso já colocou ali uma questão, porque Sandrão, né, recebeu a possibilidade de semiaberto ou de liberdade provisória, acho que liberdade condicional, antes que a Suzane. Então a Suzane ficou presa e o Sandrão saiu. E isso já deu um outro ponto. Então, o que nos preocupa, né, é exatamente, são condutas criminosas levadas ao sistema de justiça, reconhecidamente condenada em primeiro grau, mantida a condenação em segundo grau. A maioria ali já está em fase de semiaberto, de aberto, muitos já cumpriram a pena. Suzane é um exemplo disso, Jatobá, né, já é outro exemplo disso, muitos já estão em prisão aberta domiciliar, né, e que se isso se torne um negócio, quando na realidade a sociedade não tem que perder o ponto de que foram autores de conduta criminosa reconhecido pela justiça.
Não, e crimes quase que hediondos, né, horríveis, né, porque não tem nenhum crime ali que você fala: "Nossa, esse daqui é o menos", né, ou é talvez a Elisa, eu acho que a gente percebe na série, ela e os Cravinhos, sendo pessoas mais humanizadas ou menos, vamos dizer assim, com uma psicopatia, né, vamos dizer assim, uma gravidade maior como a Suzane, co Essas em todos os casos, e isso eu posso falar porque não fui relatora dos processos, mas eles tramitaram, hã, alguns deles na 4ª Câmara Criminal, da onde eu fui integrante por mais de 8 anos, todos levantaram a tese da inutabilidade, em primeiro grau. Todas essas teses, alguns até foi deferido, né, um incidente de insanidade mental, todos deram negativo. Aliás, é normal e faz da parte Suzane? faz parte de teses de defesa e obviamente nós como juízes respeitamos, né, muitos juízes indeferiram liminarmente, dizendo que não era caso de incidente de insanidade mental, porque não tinha nenhum sinal disso já desde o começo, não tinha documentação, não tinha nenhuma prova de que já, né, passavam por algum tratamento, não existia nada disso. Outros até foi deferido por prestígio ali da ampla defesa e nenhum deles foi considerado, né, inimputável ou semi-inimputável. Isso faz parte também, principalmente quando esses crimes, né, envolvem clamor público, e não é por outro motivo, que eu decretei, por exemplo, a prisão temporária de Suzane, depois da prisão temporária que nós apresentamos, que foi feita no DIPO, ela foi convolada em prisão preventiva e ela só saiu da cadeia agora com a pena praticamente cumprida. Então eram questões levantadas, mas processualmente nenhum deles, né, demonstrou, provou qualquer comprometimento no que tange a sanidade mental. Que coisa, bom, e ela tá aí vivendo a vida, né. Tá vivendo e cumpriu a sua pena, Sim. né. Um dos Cravinhos teve pena maior que a dela, que foi efetivamente quem praticou os atos executórios. Eu me lembro muito bem que na época existia uma dúvida de tipificação, né, para os nossos alunos que estudam direito penal, tá aí um bom desafio. A nossa dúvida é se era um crime de latrocínio, né, ou se era um crime de furto e homicídio, que foi a tese, que tentou ali, mostrou ali no processo, porque como foi ela que abriu a porta, isso está no processo. Foi ela que abriu a porta, tinha lá um sinal de luz, eles subiram, faltou inclusive na série, eles estavam com uma meia feminina no rosto, o que dificultou no começo, hã, o reconhecimento, e foi assim que o DHPP, que é um dos departamentos de polícia, um dos melhores departamentos de polícia desse país, né, rachou, como eles mesmos dizem, o delegado era o doutor Marzagão, e a situação foi esclarecida. Por isso que tipificou em crime de homicídio e furto. Tá. E aí depois você estava até contando antes como foi o velório, o enterro dos pais que Normalmente nesses aconteceu. crimes é muito interessante, né, é normal, Uhum. faz parte, né, das investigações, quando o crime ele chama atenção exatamente por ele estar tão afastado da realidade. Então era uma menina bem-sucedida, bem-nascida, né, que fazia faculdade, aqui em São Paulo, fazia faculdade de direito inclusive, nunca tinha demonstrado nenhuma situação, e depois só que se foi descobrir que o pai dela depositava dinheiro na conta dela na Suíça, tinha um backstage aí que agora não faz parte do stream e obviamente está dentro do processo, quem tiver curiosidade desarquiva para ler. Mas e chama a nossa atenção, né, essa situação. Sai do normal, sai da rotina de um juiz criminal aqui em São Paulo. E perdi a pergunta. E ela demonstrava isso. E aí, normalmente nesses casos, a polícia vai investigando e é normal a polícia ir nos enterros. Inclusive de facção criminosa, de tráfico de droga, a polícia vai acompanhando, o que faz parte, né, da investigação. Então eu me lembro muito bem que o delegado representou pela prisão temporária dela, era exatamente 3 horas da manhã, eu morava na zona norte da capital, e ficou lá a viatura na porta de casa, enquanto eu decidia. E ela confessava o crime com detalhe. Por quê? Porque a polícia acompanhou todo esse desenvolvimento, foi no enterro. Na época a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha tanta telefonia celular, não era uma coisa tão Sim. comum. E ela chorou muito, se ajoelhou ali na hora do enterro dos pais, o irmão totalmente. O irmão foi vítima de tudo, né? Eh, e
Só que depois que passa tudo, isso é normal para quem vive, né, a morte na sua família, que literalmente a ficha cai quando ela é chamada para o DHPP, literalmente, como diz a polícia, ela não segurou mais a história. E aí ela confessa, aí ela aponta os irmãos, que inclusive são filhos de um funcionário do nosso tribunal, e aí ela racha, e foi por isso que foi representada pela prisão temporária. Nós acreditamos a prisão temporária dela, e daí para frente o processo se desenrolou. E é interessante porque na série a gente percebe que os dois irmãos, eles são meninos, parece, né? Pelo menos, ou que deu uma romantizada, não sei, ou humanizada maior neles. O que era o namorado É o dela, Daniel, né? ele se sentiu injustiçado, abandonado. Isso a gente lê no processo. Porque ele foi, na versão deles, e que obviamente não foi a versão que os jurados receberam, entenderam, ele se sentiu usado. Porque por amor ele foi, né, concordando com as ideias dela, por causa do dinheiro, do patrimônio que ela imaginava herdar. E aí, para os nossos alunos que estudam direito civil, sabem muito bem, né, que não dá para isso aí, eles não ficam mais com a herança, ficava anteriormente, e exatamente isso veio à discussão, né? Ela perdeu o direito à herança, ficou tudo com o irmão, né, que até hoje que acompanha e já foi com problemas, né, até hoje não se recuperou desse abalo. Eu acho que ele foi a maior vítima de tudo isso, e existe processo até hoje discutindo isso, mas então ele se acha o que era namorado dela usado. O outro irmão, né, que depois acabou sendo solto, veio à liberdade, cometeu outro crime, foi preso de novo. Esse era o mais cruel, era o mais duro, era o mais... Que é o que teve pela série o caso homossexual, e aí ele nega aqui fora, e também tá tendo uma polêmica porque disso. ele fala, ele nega isso e diz que foi uma vingança porque ele era o único que não tinha concordado, né, com a gravação, em participar, digamos assim. Mas isso ao meu sentir é o ramo da fofoca. O importante o ramo de fofoca provavelmente vai dar ação, né, vai dar uma discussão sobre isso, sobre direitos autorais, isso ainda vai dar uma fofoca, mas diz ele, né, que foi vingança, que por isso que tem a calcinha. Então, e até tem um rapaz que já tá aí falando na mídia que teve mesmo caso, né? Que é aquele que é o personagem. Mas aí já é a fofoca. É a consequência de um streaming. É interessante isso, que daí já são as reações humanas, Né? do que aconteceu. Eu acho que quem vai poder dizer isso com maior é na vara das execuções, eventualmente aquela que acompanhou a execução, que é lá em Tremembé. Tem uma juíza muito séria, muito competente, que é a juíza corregedora daquele presídio, e tudo tramitou lá. Então, se tiver alguma questão, ela vai estar discutida lá na vara das execuções da comarca de Tremembé. Legal. E assim, a série ela aborda outros criminosos, né? Não só. Aí tem a Jatobá, né? Que tá ali, que a gente percebe como ela sofre dentro da cadeia, né? Como o crime contra a criança, parece que ele é eu percebi o seguinte: crime contra a criança e contra a mulher, parece que não é perdoado. Mas no crime como o Abdel Maci, por exemplo, né? Que a gente vê lá. Mas crime contra, o marido, ou os pais, talvez, ou adultos, eu não sei. Não sei se tem um peso maior isso. Tem. Na regra do crime, e todo mundo sabe que a gente vive há 35 anos, faz 34 que eu julgo processo penal. E existem regras dentro do sistema prisional, que também é uma questão que aí me passou um pouco por cima. Então, a Suzane, de fato, quando ela foi incluída no sistema prisional aqui da capital, né, porque quando ela é presa temporariamente, ela fica num presídio separado, que é lá na área do 89 DP. Então, a prisão temporária, ela exige essa separação da massa carcerária. Depois que foi decretada a preventiva dela, e daí ela já foi presa, e aí já com denúncia, com processo, de fato, né, ela sofreu violência dentro do sistema prisional. E é por isso que ela foi transferida para o presídio de Tremembé, né, que é um presídio com uma segurança maior, onde não existe, né, essa situação que existe em todo o sistema prisional. Na época, a gente não tinha as 182 prisões, estabelecimentos prisionais que tem hoje. Hoje você não tem esse problema, porque você tem presídios específicos só para crimes
sexuais, mas sofre uma certa... O sistema prisional, os presos, eles não aceitam, né, crimes sexuais, principalmente praticado contra crianças, né? O estuprador, ele não tem o respeito da massa carcerária, e é por isso que hoje em São Paulo eu tenho, dentro do sistema prisional, eu volto a dizer, 182 unidades prisionais, eu tenho um presídio só para crimes sexuais, porque eles não são aceitos pela massa carcerária. Mãe que mata filho também, né, não tem, né, aceitação dentro da massa carcerária, ela tem que ficar separada, porque são regras que o sistema, os presos não admitem. Então, crimes sexuais, matar mãe, matar filho, né, são crimes que vão além, né, além de hoje ser crime hediondo, né, são crimes que a massa carcerária, digamos que as regras dos criminosos que estão dentro do sistema prisional não aceitam. A gente lembra que o sistema prisional de São Paulo tem domínio de uma única facção criminosa, que é o PCC, e dentro do estatuto do PCC, nem isso eles aceitam. Eles chamam de lixo, então é o lixo do lixo, né, como eles falam. Então eles não têm, e por isso, né, que o Abdel Maci teve que ficar num presídio especial, porque a Suzane teve esse problema, né, o caso Jatobá, porque não aceitavam elas no sistema prisional e não aceitam até hoje qualquer outro prisioneiro, independentemente de quem seja. E na série também mostra aquela que tem o nome de Poliana, mas que na verdade não é esse nome que filmou as 3 irmãs ou filhas sendo estupradas, crianças. Que eu acho que ela era casada com um indivíduo e esse indivíduo praticava crimes sexuais contra os filhos e ela filmava. Na verdade, ela foi condenada como coautora do estupro, né? Porque, na verdade, porque ela tinha a obrigação de impedir que o crime acontecesse e o fato de filmar. Hoje a pena dela seria até maior, porque na época não tinha os tipos penais que nós temos hoje envolvendo tecnologia, internet, divulgação, mas mesmo assim ela foi condenada, né, junto com o homem que era quem praticava os atos, né, de execução ali do crime de estupro, e ela era quem filmava, que permitia, quem ali dava uma estrutura para o indivíduo praticar crimes sexuais contra as crianças. Se não me engano, eram 3 crianças. Nossa, eu li a respeito disso aí. Então, e aí também trazendo o Abdelmaci, né, que também é uma pessoa que a gente olha ele fingindo doente, fazendo todo aquele mise-en-scène para ele se isentar, vamos dizer assim, daquela tortura, querendo sair da cadeia de qualquer maneira, enfim. O crime dele foi um outro desafio. Eu era juíza corregedora no DIPO na época, toda essa parte, todos esses presos esses crimes foram na minha época. Existiam inúmeras denúncias contra eles e as denúncias não conseguiam provar. Então os inquéritos que eram instaurados, ele virava, acabava em arquivamento. Virava, acabava em arquivamento. Aí teve uma vítima que a irmã trabalhava numa rede de televisão, numa rede de comunicação, alguma coisa assim, e ela começou a bater sobre essa conduta criminosa. O fato do Abdelmaci, a juíza foi inclusive a doutora Canaric, que hoje é aposentada, trabalha no governo federal. Até que uma vítima teve coragem de ir, né, e se permitir ser gravada, narrar. O fato foi noticiado e em cima da coragem que ela teve, outras vítimas procuraram o sistema de justiça. Aí tudo isso foi sendo somado numa investigação única, aí nós decretamos a prisão temporária dele, em cima da prisão temporária a prisão preventiva, e ele tomou mais de 170 anos de 81, parece. De condenação. Eu lembro que nas audiências eram realizadas no Fórum da Barra Funda, a gente tinha que ter toda uma logística, né, pelas vítimas que iam. Então foram semanas de oitiva, né, das vítimas primeiro, para depois ele ser interrogado, e foi uma sentença desafiadora, né, um processo desafiador, mas em cima desse processo, muito do ordenamento jurídico foi modificado. A coisa boa, se é que a gente pode tirar ou falar isso, nem combina, é que em cima desses casos concretos, o legislativo foi tomando providências e mudando o ordenamento jurídico. Então, é importante, né, a gente lembrar isso, que a parte boa de tudo isso foi que a sociedade foi acordando para esse tipo de criminalidade, as vítimas foram tomando coragem de vir ao sistema de justiça, primeiro ao sistema de segurança e depois ao sistema de justiça, né, noticiar, ter coragem, porque é muito difícil para a vítima romper,
né, esse silêncio, a exposição, né, na série, se não me engano, tem uma vítima que o procura dentro da... Sim. Eu nem sei se aquilo existiu, porque é muito difícil a vítima ter autorização para visitar o réu, né? Isso a gente também tem um certo controle. Mas o ponto importante foi isso. E ele foi preso preventivamente e também nunca mais saiu e está preso até hoje. E ele tá em Tremembé ainda? Porque me parece que na série ele vai pra casa de custódia. Depois ele volta de novo. Ah, ele volta É, pra... é. Porque agora... Tá preso até hoje. Ele não sai mais, né? Não tem... Ah, não. Tem preso que não sai mais com 100 e poucos anos. Ele tá naquela turma que vai eventualmente cumprir a sua pena inteira. Aham. Aí não tem condição mesmo, né? Aí depois veio, vamos falar do Sandrão, né? Do Sandrão, que é a repercussão total, que também, querendo ou não, ela foi coautora, não sei se foi coautora de um homicídio. De um homicídio. De um adolescente, Isso, né? Que era da... Mas ela também teve pena menor, eu acho que ela saiu antes, né? Acho que ela teve livramento condicional. Ela foi cumpriu a pena toda dela em regime fechado. As pessoas têm que entender que tem um ponto que me chama a atenção. Quem está em regime fechado não sai, não tinha direito na época, hoje muito menos porque é crime hediondo, para saidinhas como aparece, né, no streaming. Na verdade, para você ter direito, na época, às saidinhas, às saídas temporárias, que é um entendimento absolutamente esdrúxulo do que está na lei de execução penal, né, você tinha que ter ido antes para o regime semiaberto. Né? Você não sai do regime fechado, você não tem direito à saída temporária. Nem naquela época e hoje muito menos. Então você tem que primeiro progredir para o semiaberto. E depois do semiaberto, você ter, né, depois de ter cumprido um sexto do semiaberto, hoje não ser reincidente, não praticar... E hoje nenhum deles teria. Mas na época teria que preencher, teria que ter algumas outras questões que não foram abordadas, logicamente a gente entende pelo tempo, para depois ter direito à saída temporária. No stream fica um pouco confuso para quem não entendeu, né, que estava em regime fechado e saía temporariamente e depois voltava. Não é assim que a situação, que as coisas acontecem, eles têm que primeiro progredir para o semiaberto. Para do semiaberto ter direito à saída temporária, eu volto a dizer na época, porque hoje a lei mudou. Porque tem, na série a gente percebe várias saídas, né? Então, Mas esse aí... mas ali come a ideia de que para saída temporária você tem que ter primeiro progredido de regime. E para progredir de regime, você tinha que ter cumprido um X, né? Na época era menor do que é hoje, em regime fechado. Então fica uma situação meio confusa. E para os nossos alunos é bom entender que aquilo é só um streaming, mas que na realidade a lei continua a mesma, hoje um pouco mais dura do que na época. E aí a gente percebe também lá na série o tratamento psicológico, né? Porque existe lá na cadeia, então algumas delas passando pelos testes e tudo mais, que é interessante também, né? Existe. E importante também, que não sei se ajuda muito ali, porque na verdade, quer dizer, também não sei, porque se a gente olhar pela Suzane, que ela está numa vida comum agora, normal, ela poderia, a gente não sabe o que vai acontecer com ela a partir de agora, né? Ou menos a Elisa, ou qualquer, o Jatobá, que já saiu também. Então, assim, eu acho que são coisas que não dá para prever mais o que vai acontecer. E uma das coisas que eu vejo, assim, a pessoa sai, e mesmo depois que ela sai, a opinião pública meio que não deixa essa pessoa viver tranquilamente, né? Parece que ela é uma condenada eterna, né? Ad eterno, aí fica uma pecha na vida da pessoa. É muito difícil, né? A ideia da pena, né, retributiva, então ela cumpre a pena porque ela tem que devolver para a sociedade... né, o que ela fez. E a ideia do arrependimento, que você vê que enquanto eles estão, os advogados ali, eles orientam, né, os clientes, e aí passam inclusive os cravinhos, né, que você tem que se arrepender, que você tem que demonstrar arrependimento, né, e por isso eles faziam esses exames, e que isso existe, obviamente, até hoje, né, até porque para a progressão ele tem que passar por um exame, né, e esse exame exige dentro do sistema a presença de um psicólogo, de um psiquiatra, de um assistente social, e muitos do que a gente indefere, por exemplo, para ir para o semiaberto, é exatamente porque o laudo deu negativo.
porque o laudo coloca lá com todas as letras que o apenado, o reeducando, não demonstra arrependimento. Então o laudo ele direciona um pouco os juízes das execuções, por exemplo, num pedido de saidinha ou, por exemplo, num pedido de progressão de regime, livramento condicional. Todos os benefícios que existem dentro do sistema de execução penal, na lei de execução penal, notadamente hoje que a lei mudou, né, exigem esse exame, teoricamente, esse exame positivo. Eu ouso dizer que até às vezes com o exame indicando a possibilidade de saída temporária, eu e outros tantos juízes indeferimos mesmo assim. Aí não só pelo lado psicológico, às vezes por um requisito objetivo, tempo de pena cumprida, ou mesmo, né, pensando aí na sociedade de um indivíduo desse que não demonstra qualquer possibilidade de voltar ao convívio em sociedade. Essa é a ideia do cumprimento da pena. O sistema de justiça prende o indivíduo, tira ele da sociedade e depois, paulatinamente, ele vai retomando a sua vida social. Mas não retoma. Então hoje eu tenho colegas e nossos alunos mesmo que, professora, vi a Suzane na fila do supermercado. Eu falei, pois é, ela tem direito a ir no supermercado. Teoricamente, já cumpriu a sua pena, né, já passou por todo o crivo do sistema de justiça e agora ela conseguiu ficar em regime aberto e retomar sua vida, voltar a estudar e ir ao supermercado faz parte da nossa vida em sociedade. Então você percebe que nem aqueles que eventualmente têm conhecimento do sistema de justiça, conhecem, né, a ideia do legislador no que tange a retomar a sua vida depois que, aspas, pagou pelo seu crime, a sociedade ainda não consegue entender isso. E é muito difícil. É difícil, né? Eu lembro do caso daquele menino do Guilherme de Pádua. Nossa, aquele menino, até que ele morreu, ele foi perseguido insistentemente. E tem tantos outros, Na série, ela deixa alguns outros casos de fora, aquele menino, por exemplo, que praticou 4 crimes de homicídio dentro do cinema do Shopping Morumbi. Ele foi eu decretei a prisão temporária dele. Outros casos que na época... Nós tivemos um time ali, que aconteceram vários crimes semelhantes. Mas no streaming foram escolhidos 3 ou 4. Até porque ficaria muito pesado, muito. Daí talvez tenha 2, né? Então, mas porque existem 3 livros, né, na verdade. Agora tá só 5 capítulos, mas essa série vai continuar, né? E uma das outras coisas que eu percebi, no meio de tudo isso, existe a corrupção. É a diretora da cadeia, né, do presídio, é uma série de coisas, os próprios guardas, né, que existe ali, também foi relatado isso na série. Aquela simbiose com o Estado, né, que a gente fala do crime e a sua simbiose no Estado, que, volto a dizer, isso aconteceu há anos atrás e a estrutura é outra. Aliás, hoje o presídio Tremembé está passando por uma reforma, né, com uma reestruturação. Primeiro porque o sistema de justiça está passando por uma reestruturação graças à tecnologia, né? O tribunal trouxe para dentro do sistema de segurança, e principalmente para o Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos maiores tribunais do mundo, né? E dentro do nosso sistema prisional, São Paulo hoje é um estado com 46 milhões de habitantes e nós temos hoje em regime fechado, aproximadamente pelo Justiça e Números, que é controlado pelo CNJ, uns 140 mil em regime fechado, e mais ou menos uns 54 mil em regime semiaberto. Vejam que o sistema de justiça do país tem cerca de 305 mil presos em regime fechado. A metade é do estado de São Paulo, assim como o número de processos. Então são 83 milhões de processos no país inteiro. São Paulo tem mais de 30 milhões desses 83. Então São Paulo sempre tem, né, números desafiadores. E mesmo no Tribunal de Justiça, o nosso Tribunal de Justiça tem 41 mil funcionários. A nossa Polícia Civil, 35 mil policiais. E a Polícia Militar, 89 mil policiais. Tudo combina. Nós temos a maior justiça, o maior número de... Sim. É coerente os números de São Paulo. Mas quando você olha isso em razão ao restante do país, fica uma situação meio tensa, né? E quando a gente fala dos funcionários, que na época também não eram policiais penais, como é hoje, né? Eu não tinha uma Secretaria de Assuntos Penitenciários como eu tenho hoje. Nessa época eu tinha presos em delegacias, né, e presos no sistema prisional. Hoje não.
Hoje, a maioria dos nossos presos estão todos dentro do sistema prisional, hoje é outro sistema prisional, e aqueles carcereiros, né, aqueles diretores, hoje tem uma estrutura totalmente diferente, né, e hoje é polícia penal. Então, eu vejo que quando a gente olha para trás e vê toda a estrutura que é hoje, muita coisa melhorou, né, muita coisa melhorou. Inclusive, essa corrupção, né, que reinava lá e em outros presídios do país inteiro, que são situações que também são enfrentadas pelo judiciário. Muitos são presos dentro dele, isso é corrupção ativa, corrupção passiva, né, facilitação de fuga e todas essas situações que vivenciamos. Aquele presídio a gente não tinha muito problema, não me lembro de ter enfrentado nenhum processo de facilitação de fuga, mas esse ingrediente da corrupção, dessa facilitação, sempre existiu e faz parte, obviamente, do lado humano daquele também que está trabalhando dentro do sistema prisional. E é algo cultural, não tem jeito. É desafiador. País É desafiador. O nosso país, ele é engraçado quando você fala sobre o ponto de corrupção, seja dentro do sistema prisional, seja em outros pontos. As pessoas relevam. Sim. No Brasil você tem corrupçãozinhas. Gente, Não, corrupção é corrupção. Né? Tem aquela coisa do, não, mas é só um pedido. Você fala, não, isso é corrupção. Né? E isso é cultural. E a gente tem que mudar isso, inclusive falando sobre isso, ter coragem de cortar a própria carne. Exatamente, eu acho que isso é algo importante, né? E aí nós estávamos falando também, porque essa série, ela é um pouco romantizada, vamos dizer assim, ela não está colocando assim a realidade, e a gente estava até falando antes um pouquinho, diferente dos Donos do Jogo do Rio de Janeiro, que é aquela outra série que eu não assisti, eu não sei se você assistiu. Assisti. Então, que você, mesmo já fazendo uma análise, você acha que ali já está mais assim, olhando a realidade do que essa série, o Tremembé. Tremembé está um pouco romantizado, não mostra muito juridicamente coisas, como o fato da progressão de pena e tudo mais. E os Donos do Jogo, parece que tem um pouco mais de realidade. Quando você conversa com os juízes do Rio de Janeiro, né, e nós temos a Denise Frossar, que é uma juíza que foi a juíza que presidiu um dos inquéritos, são inúmeros inquéritos, porque o jogo do bicho é uma situação, é uma contravenção penal, né, até hoje é uma contravenção penal, mas o problema é igual o tráfico de droga. Né? É o tráfico de droga, que tem lavagem de dinheiro, que tem homicídio, que tem corrupção, que tem invasão de divisas, que tem sonegação fiscal. O jogo do bicho também é o jogo do bicho que tem homicídio, né? Todos os crimes que advêm, né, dessa situação do jogo do bicho. E os colegas do Rio de Janeiro, né, principalmente a Denise, que teve vários, porque teve um processo que foi um case diferenciado no Rio de Janeiro, na Justiça do Rio de Janeiro, eles falam que essa série ela está mais próxima à realidade, que não que aquela cúpula existia, né, que toda essa estrutura hierárquica dentro dos bicheiros do Rio de Janeiro existe até hoje, a relação do jogo do bicho com as escolas de samba e tudo o que isso reflete dentro da economia do estado do Rio de Janeiro. Então, a violência empregada, que é um mata-mata, que todo mundo mata todo mundo, que vira inimigo de todo mundo. É engraçado que quando você passa isso, compara isso, por exemplo, com o crime organizado, os estados, eles refletem isso. Né? Quando você fala de Comando Vermelho, ele é diferente, por exemplo, do PCC, que é uma organização criminosa, estruturada, única. Né? Lá também, o bicheiro, cada bicheiro tem seu poder, cada bicheiro tem sua região, assim como o Comando Vermelho, né, que tem ali uma estrutura geopolítica dentro do estado. E o jogo do bicho relata isso. Tem um certo espelhamento nessa situação. Mas eles falam que é muito interessante, eu li, eu assisti, né, e a gente acompanha nos processos de execução penal, tá lá uma discussão enorme no parlamento, se libera ou não cassino. Se liberou quase todo tipo de jogo, menos um lugar físico para eles acontecerem concomitantemente. Né? E eles têm essa colocação. Então, os personagens, né, eles têm exatamente, né, o seu bicheiro, né, ou a sua banca de bicho que existe. Né? As duas meninas que sofrem, que são filhas de um bicheiro, né, uma delas estão vivas até hoje, e elas ajudaram nessa contar essa história. Mas ela reflete bem, ela espelha bem a realidade do jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? Esse poder dentro das regiões, né? Eles dividem aquilo geopoliticamente, que reflete um pouco o Comando Vermelho
né, dominando cada qual a sua região, o seu morro, a sua comunidade. São condados, né? Parece que tudo é um É estado diferente de São Paulo, ele tem um para-estado, ele impõe as suas regras, ele tem as suas leis e tem aquele que é o dono do morro. E eles trabalham numa espécie de franquia, né? Então você tem o Comando Vermelho do Acre, o Comando Vermelho do Piauí, né? E aquele que é o dono daquela região que o Comando Vermelho domina no Acre, ele tem autonomia, né? Os donos de morro, eles têm uma certa autonomia, né, e se reúnem para algumas gestões, digamos, únicas. Aqui em São Paulo, o PCC tem um outro olhar. Ninguém tem autonomia, o PCC tem um líder, esse líder tem outros 22 que também comandam, ele tem uma estrutura, eles têm plano de carreira, gente, só para resumir. Nossa, é um assunto maravilhoso isso, né, Ivana? Deixa eu ver aqui. Então, é isso. Eu acho que deixa eu ver que no nosso tempo já. A nossa já deve ter acabado faz 2 horas. Até que Faz 2 horas que os 30 minutos acabaram, né? os 30 minutos acabaram. Então, mas é isso, né? Eu acho que foi bacana a gente trazer esse tema, porque tá todo mundo discutindo tanto, todo mundo tá falando tanto, uma repercussão enorme com esse, né? E mesmo assim, é mais fantasiado do que realmente é a realidade, né? Existem pontos Faz controvérsios, né? faz parte, né? A gente, obviamente, entende, né, o olhar de quem produz esse tipo de material, e ele tem, né, essa permissão, essa autorização poética, mas eu acho que é interessante a gente abordar aqui, em que pese a autorização poética, nós que estamos dentro do sistema de justiça, nossos alunos, isso aqui é um curso preparatório, Sim. né, tem que saber que existe isso, que é possível, logicamente, faz parte do trabalho, da forma, né, artística de se expor uma situação. O mais importante é que abre espaço para reflexão, como nós estamos refletindo agora, e obviamente devem ter outros alunos, outras pessoas que nos ouvem, que podem entender completamente o avesso do que nós estamos falando, mas eu acho que essa é a ideia, né? Trazer o tema, né? Trazer o debate, né? Refletir, as pessoas refletirem, e eu, como professora de processo penal e juíza criminal, tenho o dever de apontar essas questões processuais penais, até de cunho constitucional. O produtor, obviamente, não tem, mas o que a sociedade tem que saber é que existe, né, um outro lado jurídico, que esse lado jurídico é o que a gente vive na realidade, e é importante até assistir, né, para testar até onde vai a sua profundidade processual na vara das execuções criminais, para quem, por exemplo, está trabalhando ou vai prestar concurso e está estudando. Tem teses ali que são interessantíssimas até para pós-graduação, que a gente tem aqui de processo penal. E é interessante o seguinte, tem um jornalista lá dentro que era prefeito, acho que de Ferraz, alguma coisa assim, prefeito que é jornalista e que realmente ele vai anotando tudo, me parece que veio daí, né? Tem vários, isso é muito comum dentro do sistema prisional. O sistema prisional é um caldo, né? Diante de todos esses números que a gente tem, né, de mais de cerca de 150 réus presos, né, cada qual tem a sua personalidade. É um desafio ser preso. As pessoas acham, tem alguns mais tolos que acham que cadeia é hotel 5 estrelas. Não é. Eu conheço todas as cadeias, não só de São Paulo, como do país inteiro. E, obviamente, não é fácil você ser incluído no sistema prisional. Aliás, ali tem um outro ponto, que quando você chega no sistema prisional, você já não chega no sistema prisional e já é jogado no meio da massa carcerária. Você tem um tempo de inclusão, então você fica ali 10 dias separados, digamos, para ir se adaptando a tudo, inclusive o cheiro da cadeia, a comida da cadeia, não é fácil, né? E aquilo ele vai tentando se adaptar e depois é que ele é incluído dentro ali dos demais presos. Então existe isso, existia na época, existe até hoje, né? Não é que você chega, já pega seu sabonetinho, sua roupinha assim e vai para sua cela. Não, é verdade que você, dependendo de onde você tá, você dorme em cima, dorme embaixo, dorme perto do banheiro. É verdade isso, tem uma hierarquia, tem quem mande, né? Isso é o crime que manda, é o crime organizado, que é verdade que os presos que trabalham, né? Então é importante as pessoas saberem que cadeia não é hotel 5 estrelas, que não é fácil ser preso no nosso país, não é fácil ser preso em qualquer outro lugar. Você vê hoje
uma parlamentar nossa presa na Itália com os mesmos problemas que qualquer preso do nosso sistema prisional tem. É assim no mundo inteiro. Tirando a Suíça, a Suécia, aquelas coisas que obviamente não servem de exemplo, porque o número de habitantes que tem naquele país provavelmente deve ter aqui na Zona Central hoje, trabalhando em qualquer escritório. São comparações que não se medem. Mas eu acho que é legal a gente pôr o assunto, trazer o tema, para saber, né, o que poderia acontecer, o que dá para melhorar. De lá para cá a legislação mudou muito. Se os homens melhoraram de lá para cá, né, se a pena convence. Eu acho que é interessante se saber tudo isso. E não perder, né, logicamente, o sinal de que aquilo é, né, um projeto artístico, que tem que ter esse tempero, né, de sensacionalismo, de mandar um recado. Mas o importante, eu acho que isso foi feito, que é fazer as pessoas refletirem sobre o tema, tanto que é o assunto. Sim, só para a gente finalizar aqui, que nosso tempo já foi, mas é interessante, todo mundo está falando da romantização dos criminosos e tudo mais, mas isso os Estados Unidos sempre teve, né? Se a gente pegar lá na década de 20, Bonnie e Clyde, Al Capone, todo esse pessoal, e fora os que tem hoje aí também, Sim. básicos, né? Eu acho que não dá para romantizar mais crime. Sim. Eu acho que a tecnologia, não é por isso que eu sou coordenadora eu e o professor Marco Antônio, ela desmistifica tudo isso, porque hoje você assiste uma situação dessa, daí você dá um Google, e aí cai tudo que aconteceu na época que ela estava presa, que tem, e aí você fala, nossa, mas isso não era assim, né? Eu acho que a sociedade melhorou muito nesse reflexo, a tecnologia ajudou muito a sociedade, as redes sociais ajudaram muito, e esses streamings também, né? Então, provocar a sociedade aí atrás, ver como é que funcionava na época, se melhorou, se piorou, eu acho que, agora romantizar, eu acho que ninguém está acreditando mais nessa. Não dá. Não dá, né? Porque é muito difícil, né? Tudo que essas pessoas fazem. Quem matou pai e mãe, né? E todo mundo tem pai e mãe, entendeu? Então, ainda que você não goste do seu pai e da sua mãe, quando você vê uma situação daquela, e foi um crime que chocou a sociedade, como todos eles, né? Deixou a sociedade em pânico. Era uma discussão, uma pressão dentro do sistema de justiça. Mas é importante a gente falar sobre isso, é importante as pessoas saberem que existe e fazer lá seus raciocínios, e tentar, às vezes, até melhorar o que aconteceu. Com certeza. Ai, maravilha, Ivana. Que bom, olha, gente, foi bem bacana hoje a nossa conversa. Então, agradeço aqui a professora Ivana, né, uma contribuição que ela trouxe para nós. E vamos pensar nisso aí, vamos assistir a série, vamos debater, que eu acho que isso é importante, né? Muito. Vamos refletir. Refletir a respeito sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que dá para mudar. Exatamente. Então, tá bom, gente. Até a próxima. Tchau. Até.